Olá, sejam muito bem-vindos. Já parou para pensar como um hábito, um único hábito diário pode ser o gatilho para uma mudança de vida completa? Parece simples, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O poder de transformação que muita gente encontra num ato diário de fé, a reza do terço. Então, a pergunta que fica é essa, né? O que acontece de verdade quando um gesto que parece tão simples, para alguns até meio mecânico, como só segurar as contas de um terço, vira um ritual de todo o dia? A resposta, e é isso que a gente vai ver, vai muito, mas muito além do simples movimento das mãos. Ela chega lá no fundo, nas camadas mais profundas de quem a gente é. E claro, tudo tem um começo, um primeiro passo. A nossa análise de hoje chama essa etapa de o ato inicial. É aqui que a jornada de transformação realmente começa. Tenta imaginar a cena. O dia mal começou e a primeira coisa, antes de tudo, é pegar o terço. É um gesto simples, né? Qualquer pessoa pode fazer. E o mais interessante é que o material que a gente está analisando não coloca isso como uma obrigação pesada, sabe? Mas sim como se fosse o primeiro tijolinho de uma construção diária, silenciosa. E é essa construção diária que leva a uma ideia muito, muito forte, a do escudo invisível. A lógica é a seguinte: a cada oração, a cada dia, a alma vai se fortalecendo. É como se, aos pouquinhos, a gente estivesse levantando uma proteção espiritual, sabe? Dia após dia, formando uma barreira mesmo, contra tudo aquilo que perturba, tanto o que vem de fora, quanto o que vem de dentro da gente. Mas olha, essa proteção é só o começo da história. O próximo passo, e talvez o mais profundo de todos, é o que acontece por dentro. É a tal da transformação interna. Vamos dar uma olhada no que os relatos dizem sobre o que acontece internamente, quando essa prática vira rotina. E aqui o contraste é, uau, impressionante. Pensa só. De um lado, aquele caos interno de ansiedade, de medo, de inquietação constante. Do outro, o que acontece com a prática diária, um coração que vai se acalmando, uma alma que ganha força e uma fé que de repente parece que assume o controle. Mas é fundamental entender uma coisa: isso não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de reajustar tudo por dentro. E esse ponto é chave, viu? A vida começa a se reorganizar, só que de dentro para fora. É um processo descrito como algo bem sutil, sabe? Onde, de repente, a paz e uma certa sabedoria começam a guiar as decisões do dia a dia. A imagem que fica é quase como se uma mão invisível estivesse ali, sabe? Ajustando a rota, pouquinho a pouquinho. Então, essa reorganização toda por dentro acaba abrindo a porta para algo ainda mais profundo, o que a gente pode chamar de uma conexão real. É aquele momento em que a oração deixa de ser só um monólogo, sabe? Quando a gente só fala e vira de fato um diálogo. O que os relatos contam é que, com o tempo, a presença de Maria se torna algo quase palpável. Ela passa a ser vista como alguém que de fato ajuda nas batalhas do dia a dia, que abre uns caminhos onde a gente só via muro, e mais, que ajuda a gente a enxergar as pequenas bênçãos, aquelas coisinhas boas que antes a gente nem notava. E essa sensação de ajuda, de ver as coisas se ajeitando, está muito ligada a um fenômeno que muitos chamam de milagres silenciosos. E olha, não é sobre grandes coisas espetaculares, não. São aquelas pequenas situações do dia a dia que, de repente, se resolvem de um jeito que a gente não sabe explicar, sabe? Decisões que ficam mais claras e aquela sensação constante de que não se está só, de que tem um amparo ali. E talvez essa citação aqui resuma tudo de um jeito perfeito. O terço é como uma conversa direta com o coração de Maria. Pensa na força disso. Essa frase muda toda a perspectiva, né? A oração deixa de ser uma simples repetição para se tornar um relacionamento de verdade. Então fica muito claro que o ponto principal é esse. Não é sobre repetir palavras. É muito mais. É uma meditação viva, um mergulho de cabeça nos mistérios da fé. Cada pedacinho da oração tem um significado tão profundo que, aos pouquinhos, vai transformando a pessoa que está rezando. E toda essa jornada, essa conexão, essa transformação por dentro, tudo isso leva a um estágio final, que a gente vai ver agora: o alinhamento e a paz. É aqui que, de fato, os resultados dessa prática ficam mais claros, mais evidentes. O caminho é bem progressivo, bem claro. Olha só. Primeiro, as tentações começam a perder força. Ao mesmo tempo, a capacidade de discernir, ou seja, de saber qual é a melhor escolha, aumenta. E o resultado final disso tudo? Um espírito mais forte, que consegue resistir de verdade ao que não faz bem. No fim das contas, sabe o que acontece?
O terço de todo dia deixa de ser só aquele momento de devoção, separado do resto do dia. Não, ele se integra na vida, vira um verdadeiro estilo de vida. Vira uma forma de se manter conectado à graça o tempo todo e de alinhar o que a gente quer com um propósito maior. E para a gente fechar essa reflexão final, parece que amarra tudo que a gente conversou. Cada conta rezada é um passo rumo à paz que o mundo não pode dar. Isso faz a gente pensar, né? Onde é que estamos buscando essa paz? Talvez a resposta não esteja em coisas grandiosas, mas, quem sabe, no poder silencioso dos nossos hábitos mais simples.